Oi, gente, tudo bom? Voltamos com as nossas videoaulas, né, depois de um tempinho. E a gente vai, então, a gente estava em transmissão de calor, né, os 3 processos de transmissão de calor. E a gente vai agora para gases perfeitos, tá? Bom, o que são gases perfeitos? Primeiro, um gás é o ar que a gente respira, né, é dado como um gás, né? O nosso pum é um gás, correto? E aí a gente tem esses gases. O que seria um gás perfeito, tá? Um gás perfeito é um gás que a gente está colocando nas condições normais de temperatura e pressão, tá? Que a gente tem lá na temperatura e pressão, lá da química que vocês veem, né? Então, um gás perfeito é um gás que a gente vai trabalhar com isso e a gente não vai trabalhar quanticamente, né, com as coisas que estão envolvidas lá dentro dos átomos, das moléculas dos átomos, tá? Então, a gente vai ignorar um pouco essas forças que tem lá dentro para a gente trabalhar num âmbito um pouquinho maior, certo? Isso é um gás perfeito, tá? Bom, então a gente tem aqui as variáveis de um gás. Quando eu pego uma garrafa, né, e eu coloco ar, tá cheio de ar lá dentro, né, e aí eu fecho essa garrafa, eu tenho algumas variáveis. Primeira variável é o quê? É o volume, né? Então o gás, ele vai ocupar o volume daquela garrafa, tá? Então uma das variáveis é o volume. A segunda variável é qual? A temperatura, né? Então, aquele gás, ele tá a uma determinada temperatura que pode mudar. Se eu colocar fogo ali embaixo da garrafa, vai acontecer alguma coisa. A terceira variável é a pressão que aquele gás está exercendo nas paredes daquela garrafa, tá? Então, eu tenho essas 3 variáveis. Mas eu posso alterar a quantidade de gás que está lá dentro. Pode, mas a gente não vai trabalhar com isso ainda, certo? Então, a gente vai trabalhar a partindo da suposição de que a gente não vai alterar a massa daquele gás. Então, a gente não vai nem aumentar a quantidade daquele gás e nem retirar a quantidade daquele gás. Vai permanecer aquela quantidade de gás que tem ali. E só vai alterar a temperatura, a pressão e o volume, tá? Então, essas 3 são as variáveis que a gente vai trabalhar. Então, a gente tem 3 variáveis de um gás, né? Então, a gente tem temperatura, pressão e volume, tá? Essas são as 3 variáveis de um gás que a gente vai trabalhar. E aí, essas 3 variáveis, eu posso variar uma delas, né? Então, eu tô com aquele gás em um estado, a gente chama de estado 1, e eu vou transformar aquele gás para um estado 2, né? Que vai acontecer com uma dessas ou 2 dessas variáveis sendo alteradas. Então, como eu falei antes, eu posso tacar fogo ali naquela minha garrafinha, eu vou estar alterando o quê? Eu vou estar alterando a temperatura, por exemplo, daquele gás, né? Eu vou estar alterando o quê? Eu vou estar alterando a pressão daquele gás. Por que o volume não vai estar sendo alterado? Porque a garrafa, ela vai continuar aquela garrafa. Ela não vai estufar a garrafa, não vai nem, né, comprimir a garrafa. Então, eu posso alterar somente 2. Mas eu também posso aplicar uma força, né, fora da garrafa e aí comprimir aquela garrafa. E aí eu tô alterando o quê? A pressão. Então, quando eu tiro o gás de um estado e passo ele para outro estado, significa que eu tô alterando essas variáveis. Eu posso alterar uma variável, 2 variáveis, 3 variáveis, certo? E aí essas variáveis, elas vão estar se relacionando com uma equação, que a gente chama de equação de Clapeyron, né? Essa equação de Clapeyron, ela relaciona, então, a pressão, o volume e a temperatura. Relaciona com o quê? Entre esses 3 e com a quantidade de mols que tem ali dentro. Então, aí vamos ter que relembrar lá da química.
o que é quantidade de mols, né? Então, a equação eu vou colocar aqui. Eu tenho que a pressão vezes o volume vai ser igual ao número de mols vezes uma constante, que eu chamo de constante de Clapeyron, que é o R, vezes a minha temperatura, tá? Então, essa é a equação de Clapeyron, certo? E aqui eu tenho o número de mols. E aí, meu Deus, professora, como é que calcula esse número de mols? Vamos relembrar lá da química, né? O número de mols de um gás, ele é igual à massa que eu tenho daquele gás, né? Dividido pela massa molar. Meu Deus do céu, outra coisa que eu não sei o que é massa molar. Massa molar a gente vai pegar na tabela periódica. Na tabela periódica, a gente tem os elementos químicos, né? E a gente tem dois numerozinhos, né? Um em cima e um embaixo, né? O de cima, normalmente, ele vai significar o número atômico, que é o Z. Lembra do número atômico? Que é a quantidade de prótons que eu tenho, né? Naquele elemento, tá? E aí a quantidade de massa é o outro número, que normalmente tem é quebrado o número, né? Não é inteiro, tá? Então, normalmente ele é quebrado aquele número. E é dado em gramas, tá lá escrito na tabela periódica. Tem que saber disso também. Então, dê uma olhadinha lá na química, né? Resgata isso aí lá do primeiro ano da química para ver o que é essa massa molar, aonde que tá na tabela periódica, tá? E aí, o número de mols, o meu N, ele é a massa dividido pela essa massa molar, tá? Então, eu tenho massa, que é a quantidade que eu tenho daquele gás, né? E a massa molar, que é a quantidade que eu tenho lá na tabela periódica, que representa aquele elemento que eu estou trabalhando, daquele gás, certo? Então, isso é o número de mols, tá? Que é o meu N, tá? E o meu R é uma constante, é a constante de Clapeyron, tá? Ela é uma constante que ela não vai variar. Tem um valor específico que no próximo vídeo eu vou colocar o valor específico aqui, certo? Aí é importante saber o que é pressão, né? O que é pressão de qualquer coisa, não só de um gás, mas a pressão de qualquer coisa, a pressão que eu estou fazendo dessa caneta aqui na minha mão. O que é essa pressão? Por que eu sinto menos dor, por exemplo, né? E não vai furar a minha mão, eu pressionar com uma certa força essa caneta, e se eu pegar uma agulha e pressionar com a mesma força, eu furo minha mão. E vai doer, vai me machucar. Por quê? Porque a pressão da agulha é maior que a pressão dessa caneta. E o que faz com que a pressão da agulha seja maior que a pressão que essa caneta está fazendo na minha mão, se eu estou fazendo a mesma força com as duas? O que tem de diferente entre a caneta e a minha agulha? A área, né? Então, a pressão, ela é força sobre área. Então, quanto menor a minha área, maior vai ser a minha pressão, tá? Por isso que aqueles faquirs, né, que o pessoal fala lá, que daí os faquirs sentam naquela cama, deitam naquela cama cheia de prego, né? Oh, meu Deus do céu, como é que ele consegue? Você também consegue fazer isso, fácil. Por quê? Porque ele não vai deitar. Pede pra ele não deitar, pede pra ele ficar só com um pé em cima de um prego para ver se ele vai ficar. Não vai ficar, não. Por quê? Quando ele deita, ele tá aumentando essa área aqui, ó. Né? Eu tenho uma área, toda a área do meu corpo tá sendo colocado sobre aqueles pregos. Então, a pressão é muito pequena. Eu tenho a força do meu corpo, né? Que vai ser a mesma força que se eu tiver se colocando só com o pé, vai ser a força peso a minha força peso. Vai ser a mesma força, mas a área, quando eu sento, né? Ou quando eu deito, é muito maior. Então, se a área é muito grande, a minha pressão diminui. Pressão e área são inversamente proporcionais. Significa o quê? Que se um aumenta, o outro diminui. Se um diminui, o outro aumenta, né? Então, não tem segredo nenhum
aqueles caras fazendo isso, né? É pra enganar besta, pra enganar bobo, pra enganar quem não tá sabendo, né? Analisar a situação direito, tá? Então, você faça isso em casa, vai dar tudo certo. Ninguém vai se ferir, vai dar tudo certo, ok. E aí, eu só tenho que tomar cuidado pra quando eu for, né? Pra me deitar ou me sentar. Mas se eu quiser ficar só com um pé ou com dois, não vai rolar. Não vai mesmo rolar, tá? Então é isso. Toda pressão é força sobre área, tá? E aqui eu tenho um fato interessante, que é o lance da patinação no gelo, né? Se a gente for analisar, se a gente for querer andar no gelo com os nossos sapatos normais, a gente não vai conseguir, porque o gelo tem muito pouco atrito, e o que faz a gente caminhar é o atrito, né? Então, lá do primeiro ano isso, tá, gente? Então, a gente não vai conseguir sair do lugar. Mas como que as patinadoras conseguem em cima daquele patins que parece que vai se desequilibrar o tempo todo, né? Elas conseguem justamente porque elas estão usando isso aqui, ó, né, pra fundir o gelo. Então, o que acontece? Aquele patins, ele tem uma fina lâmina de metal, né, bem fininho, ou seja, essa área é muito pequena. Essa área é muito pequena. E aí a força vai ser a mesma, a força vai ser a força-peso da patinadora, né? Então, se essa área é muito pequena, a pressão é muito alta. E aí vocês vão ver lá nas propriedades coligativas, lá na química, né, que a gente consegue alterar o ponto de fusão e o ponto de ebulição com relação à pressão. Então, quando eu aplico uma pressão muito grande em cima do gelo, eu altero o ponto de fusão do gelo. Então, eu diminuo aqui, ali um pouco, né, o ponto de fusão do gelo. Portanto, eu consigo fundir o gelo. E aí, a patinadora, ela desliza sobre uma fina camada de água e não de gelo. Por isso que faz aqueles riscos todos, né, na patinação. Por quê? Porque aqueles riscos significa a patinadora saiu, deslizou sobre a água, porque ela aplicou isso aqui e ela conseguiu fundir o gelo ali, né? Mas logo em seguida, o gelo já voltou a ser gelo, né? A água já voltou a ser gelo, desculpa. A água já voltou a ser gelo, a solidificar de novo, por causa da temperatura do ambiente, né? Que tá ali a menos 0 graus Celsius, ele menos de 0, né? Mais ou menos. Então, aqui eu consigo alterar, certo? A gente consegue também ver isso, por exemplo, na panela de pressão, né? A panela de pressão cozinha mais rápido por causa disso também. A gente aumenta a pressão, né? Portanto, a gente consegue aí fazer com que o alimento cozinhe mais rápido, porque a gente está alterando o ponto de ebulição da água, tá? Então, é por esse motivo. Bom, ficou entendido o que é isso, né? Agora vamos pro gás. Então, se eu tenho aqui a garrafa cheia de gás, por exemplo, né, e eu coloco fogo, as moléculas daquele gás, elas vão começar a se agitar mais. Quando elas se agitam mais, o que vai acontecer nas paredes daquele negócio? Vai começar a ter uma pressão maior das moléculas, certo? Porque a pressão ali do gás é a pressão que está sendo feita da molécula daquele gás sobre a garrafa, sobre a superfície daquela garrafa. E essa é a pressão que eu tô falando, certo? Então, é isso o início, né, de gases perfeito. Com relação ao que a gente falou de pressão aqui, lá o professor de química, ele vai trabalhar com vocês as propriedades coligativas, né, que vai envolver isso, tá? A alteração, né, do ponto de fusão e de ebulição com relação à pressão, certo, gente? Então, até daqui a pouquinho.